posição do Brasil piorou num relatório divulgado pela organização Transparência Internacional. Entre os cidadãos ouvidos pela ONG, aumentou a sensação de que existe corrupção no país. O rombo financeiro nas estatais pressiona as contas públicas. A lista das empresas federais que acumulam prejuízos cresceu e os sinais de alerta também. Depois dos Correios, a Eletronuclear pediu socorro ao governo. Documentos obtidos pelo jornal Folha de São Paulo indicam que o ministro Alexandre de Moraes e a mulher dele, a advogada Viviane Barsi de Moraes, usaram aviões de uma empresa do dono do Banco Master. Daniel Vorcaro é investigado por crimes financeiros. Nos Estados Unidos, a justiça negou o pedido da defesa do ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, para arquivar o processo por tráfico de drogas. Não, todos sabiam. Todos quem? Todos do partido, desde o presidente do partido, tesoureiro, secretário, deputados, senadores, todos sabiam que isso ocorria. Isso foi desde o seu ingresso, desde o início do seu... Desde que o senhor assumiu esse cargo, já havia essa situação? Já havia essa situação. Dentre eles, Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-diretor da Petrobras revelou que criou uma relação de intimidade com boa parte da cúpula do partido. O presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Eu queria deixar claro, que eu cometi ilegalidades. Quero pagar pelas ilegalidades, mas eu quero pagar pelas ilegalidades que eu cometi. Se for fazer essa situação que a gente vive, vou fazer uma comparação com o teatro, eu sou um ator, tenho um destaque, um papel de destaque nessa peça, mas eu não fui e não sou nem o diretor, nem o protagonista dessa história. Segundo ele, na construção de estaleiros, por exemplo, 1% do valor do contrato era desviado entre funcionários da Petrobras e políticos. 2/3 do partido político, Vacari me informou que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José Dirceu e para Lula. Sendo que a parte do Lula seria gerenciada por Palocci. O Vacari, ele foi apresentado como um homem do presidente Lula que iria cuidar dos interesses da junto à Petrobras, das empresas que atuavam junto à Petrobras. Interesse do presidente Lula. Segundo o ex-diretor, nada escapava aos olhos do ex-presidente. Ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. Atenção, Brasil, porque o cerco se fechou de vez. Para muitos que acreditavam que a impunidade tinha tomado conta do nosso país, parece que agora uma força maior, uma força que está vindo lá de fora, começou a mexer nas estruturas desse sistema. E acredite se quiser, até a Globo se propôs em derrubar Lula e Xandão. Lula, um nome já marcado por escândalos que chocaram o Brasil, volta ao poder cercados por novas denúncias, novas polêmicas, novos escândalos como o do INSS, Banco Master, e o rastro de revolta só aumenta. Tá cheio de jovem na idade de vocês que fica na internet todo dia. Nenhum político presta, todo mundo é ladrão, todo mundo é corrupto, todo mundo. Quando vocês estiverem achando que ninguém presta, que eu não valho nada, que o Camilo não vale, que o Mano não vale, que os deputados não vale, que o prefeito não vale, ainda assim, não desistam da política, entrem na política, porque vocês são as pessoas honestas que vocês querem que eu seja. Então não se acovardem, entre na política, escolha um papel e todo mundo pode assumir responsabilidade, sobretudo para desmontar as mentiras da internet. E junto dele, nomes poderosos que muita gente acreditava serem intocáveis, como Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes, entre outros. Mas dessa vez, meus amigos, parece que a história vai ser diferente. As eleições estão se aproximando, o povo brasileiro está acordando, abrindo os olhos e começando a enxergar tudo. Até petista, que era petista, já não suporta mais o que está acontecendo dentro do Brasil. E a pergunta que fica é: você acredita que o PT não vence as eleições de 2026? Você vota em quem? Em Flávio Bolsonaro? Comenta aqui embaixo, comenta 22
porque o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo é pesado, é forte. Dessa vez o jogo virou e o desespero pode ter batido de vez, e pode ter certeza, eles vão se arrepender de ter nascido. Antes de continuar com esse vídeo, eu preciso que você me ajude encarecidamente, por favor, eu te peço. Deixa o joinha para esse vídeo agora mesmo. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Compartilhe esse vídeo. Bora fazer com que esse canal chegue a 1 milhão de inscritos. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Meus amigos, o que está vindo agora é simplesmente inacreditável. Informações que começam a circular nos bastidores apontam que Donald Trump teria tomado conhecimento do plano que estava sendo articulado para as eleições de 2026 aqui do Brasil. Lula, Moraes, STF, muita gente estava fazendo um plano para continuar no poder dentro do Brasil. E quem achava que iria dar certo, caiu do cavalo. Porque dessa vez o cerco está se fechando. Até a própria Globo, que sempre passou um paninho, dessa vez quer derrubar Lula e Xandão. Então bora reagir a esses vídeos bombásticos, porque o que está sendo mostrado aqui agora é forte, é pesado e pode mudar tudo. Fique até o final, porque isso aqui, meus amigos, realmente é inacreditável. Meus amigos, os Estados Unidos acabaram de enquadrar Alexandre de Moraes e o governo Lula, que foram pegos em um plano sombrio para influenciar as eleições ou até vencer em 2026. Olha o tamanho da jogada. O Comitê Judiciário do Congresso americano soltou um novo relatório devastador. E o que está escrito lá destrói completamente a narrativa da defesa da democracia que o Supremo Tribunal Federal tenta vender para o mundo. A maior potência do planeta cravou com todas as letras: as ordens de Alexandre de Moraes contra a direita não são legais. Elas são punitivas. O objetivo claro e documentado é prejudicar adversários políticos. Nós não estamos falando de um documento antigo. Esta é uma versão atualizada com 85 anexos detalhando multas diárias de R$100 mil, ordens confidenciais e o bloqueio implacável de perfis. O Congresso americano está dizendo ao mundo que o processo eleitoral brasileiro corre o risco de ser manipulado não por fraude nas urnas, mas pelo silenciamento prévio de um dos lados da disputa mesmo. Como você pode ter uma eleição livre se um dos candidatos está proibido de usar as redes sociais? Para entender a gravidade do que está em jogo, nós precisamos olhar para um evento que passou completamente despercebido pela mídia tradicional. Volte no tempo para setembro do ano passado. A prestigiosa Universidade de Stanford, no coração do Vale do Silício, sediou um encontro a portas fechadas. O título oficial do evento falava sobre conformidade e segurança no ambiente digital. Mas a realidade exposta agora por parlamentares americanos era infinitamente mais sombria. Aquela mesa redonda reuniu representantes de países que estão construindo o que os próprios americanos chamam de um crescente regime global de censura. Estavam lá delegados da Austrália, do Reino Unido, da União Europeia e, para surpresa de muitos, o Brasil tinha uma cadeira de destaque nessa reunião. O governo brasileiro enviou um representante diplomático de alto escalão para sentar com essas autoridades estrangeiras. O objetivo não era debater a liberdade. O objetivo, segundo os documentos oficiais de Washington, era alinhar táticas para minar a liberdade de expressão e criar mecanismos de controle sobre o que as pessoas podem ou não dizer na internet. Olhe o nível do que estamos enfrentando. O Brasil, sob a atual administração, não está apenas aplicando a censura dentro das suas fronteiras. O país se tornou um laboratório ativo, um parceiro estratégico em uma aliança internacional desenhada para calar vozes dissidentes em escala global. Eles foram aos Estados Unidos para discutir como apertar o cerco. Mas a audácia do sistema brasileiro foi longe demais e agora a conta chegou. O Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados americana lançou um relatório oficial focado exclusivamente no caso do Brasil. E as conclusões desse documento são um soco no estômago de quem ainda acredita que vivemos em uma democracia plena. Os congressistas americanos analisaram as ordens judiciais emitidas pela Suprema Corte Brasileira contra plataformas de tecnologia. Eles leram os despachos, analisaram as multas milionárias e chegaram a uma conclusão devastadora.
As ordens emitidas contra a oposição, especialmente contra a família do ex-presidente Bolsonaro e seus aliados, não têm base legal sólida. Elas têm um caráter estritamente punitivo. O documento americano crava que o aparato judicial do Brasil está sendo usado como uma arma política. Eles chamam isso de lawfare. É o uso das leis e dos tribunais para destruir adversários que não podem ser derrotados nas urnas. O relatório vai além. Ele revela que houve tentativas de usar a força do Estado brasileiro para exigir dados pessoais e rastrear opositores políticos que estavam em solo americano, buscando refúgio contra perseguições. É uma tentativa clara de estender o braço punitivo do Estado para além das nossas fronteiras, desafiando a soberania de outras nações. Só que tem um detalhe nessa história que fez o Palácio do Planalto perder o sono. Os americanos não estão apenas preocupados com o que aconteceu no passado. Eles estão olhando para o futuro. O relatório aponta diretamente para o calendário eleitoral brasileiro. Eles sabem que as pesquisas mostram um empate técnico entre o atual presidente e os principais nomes da oposição, como o senador Flávio Bolsonaro. E a conclusão de Washington é assustadora. A máquina de censura e as ordens punitivas têm o poder de prejudicar significativamente a capacidade da oposição de se comunicar com o povo nos meses que antecedem a eleição. Em outras palavras, o Congresso dos Estados Unidos está dizendo ao mundo que o processo eleitoral de 2026 corre o risco de ser manipulado não por fraudes nas urnas, mas pelo silenciamento prévio de um dos lados da disputa. Como você pode ter uma eleição livre e justa se um dos candidatos ou seu grupo político está proibido de usar as redes sociais? Como você pode debater o futuro do país se qualquer crítica mais dura ao governo ou ao sistema judiciário é tratada como crime? Resultado em contas derrubadas e multas impagáveis? A resposta é simples: você não pode. E os americanos já perceberam isso. Nós já vimos o ensaio geral dessa estratégia nas últimas eleições presidenciais. Eles sabem que tentar aplicar a mesma mordaça de antes terá um custo diplomático e econômico altíssimo. A denúncia de que o Brasil participou de um evento para exportar a censura e a constatação de que o judiciário está agindo de forma punitiva para influenciar as eleições são munição pesada. Se o governo brasileiro e seus aliados no judiciário tentarem forçar a barra para garantir a vitória em 2026, através do silenciamento, eles terão que lidar com a retaliação internacional. O que nós estamos testemunhando não é apenas uma crise política interna. É o choque entre um modelo de controle autoritário e a pressão de uma comunidade internacional que começou a acordar para o perigo. Alexandre de Moraes se meteu num problema tremendo. Antes, a Magnitsky parecia ruim, parecia uma coisa terrível. Agora, ser classificado como integrante de um grupo, de um assentamento ideológico banditístico, como um cartel, sendo classificado mundialmente como um narcoterrorista, não é brincadeira pra ninguém. E não depende de mim, não é interpretação. São coisas objetivas que a gente soma agora. Se ele não sabe é porque ele não leu, mas ele tem que saber. O pepino dele tá assando. E meu amigo, não vai ter misericórdia. A porrada vai ser grande. Quando eu tô falando que não se trata de Magnitsky, eu estou falando que é algo muito mais complicado, como ser classificado como narcoterror. Você já sabe. Narcoterror. E o que é que isso gera, meu amigo? Gera simplesmente processo no Departamento de Justiça norte-americano de imediato e também gera pedido de prisão internacional com pedido de extradição. O Brasil não extradita nada. A Venezuela também não extradita nada. Aparentemente não é um empecilho. Só que tem um detalhe. Quem trabalha junto com o Donald Trump e convence o vice dele, o brother também lá da Rumble, um é o Martin de Luca e o outro é o Schwartz. Só que também os dois acharam por bem citar do nada dentro do processo da Trump Media que move contra o Moraes, pedindo 20 milhões de dólares de indenização porque tirou o Rumble do ar do Brasil. Simplesmente eles pedem 20 milhões e resolveram falar que o Toffoli abriu um inquérito e deu pro Moraes tocar, chamado inquérito das fake news, no qual ele tocou pavor na população toda.
E detalhe, violou soberanias, mandou gente pra lá, mandou ordens secretas, disse pra não avisar o governo. Depois disso, Toffoli teria, que era presidente, teria aberto esse coisa e dado pra ele, porque teria sido delatado pela Odebrecht. E a Odebrecht é citada dentro desse processo. Logo depois nós temos o quê? A abertura de investigação da Odebrecht nos Estados Unidos quanto ao acordo da Lava Jato. Para quê? Para ver se reabre, se cancela ou não. Por quê? Porque o Toffoli cancelou. Foram quase 11 bilhões de reais de indenização. E disse que a delação não valeu para ele, que foi delatado, e nem para Odebrecht. Mas você vê aqui ainda a caracterização e o pedido que eles fizeram junto ao juiz é que fosse reconhecida a invasão de soberania para pôr a segurança nacional em risco. E agora, com o relatório que saiu, que foi feito pelo Departamento do Estado, acabou de vez. Agora sim, a existência de Moraes dentro do processo político, do processo eleitoral, pode agravar e fulminar a imparcialidade nas eleições. Para caracterizar juridicamente o Alexandre de Moraes como um indivíduo integrante dos grupos de terror ou de narco, a legislação dos Estados Unidos ela exige, então, por exemplo, que a Ordem Executiva 13224 e o US Code Title do 18 sejam preenchidos, né, que é do Departamento da OFAC. Tá, que frescura é essa? Meus amigos, primeiro, nós temos que ter algumas coisas para poder preencher isso daí, tá? E nós não tínhamos todos esses elementos já preenchidos. Como não? Não tínhamos, calma. Se teria que ter a repressão transnacional. Requisitos são os atos de coerção, monitoramento ou agressão física contra pessoas em solo americano para silenciar a dissidência política. E o que nós tivemos? Tivemos isso de forma muito clara. O Moraes, essa pessoa deformada ao seu lado direito, excedeu a jurisdição nacional quando deu ordens para os Estados Unidos cumprir, empresas americanas cumprirem lá diretamente por lá, sem passar pelas barreiras diplomáticas, e por logo pediu também para não informarem nenhuma quebra, nenhuma ordem ao governo, porque estava em sigilo. E com isso, meus amigos, foi considerado um abuso tremendo. E o que virou a chave de vez, pessoal, foi a questão do monitoramento de algumas pessoas que moram lá, alguns cidadãos americanos lá, e aqui é que se encaixa e preenche esse requisito totalmente. Principalmente quando se monitorou através de um policial federal a mando de Alexandre de Moraes, nos Estados Unidos, lá em Miami, uma brasileira, cidadã americana, você recorda dela? Com a cogitação, não apenas de monitoramento, como prova, está nos autos do processo, o relatório do policial, com a possibilidade de ordens para sequestrá-la e trazê-la de volta, como capangas sicarianos divorcaram para o Brasil. Uma cidadã americana. Teve até o problema do passaporte, ainda recorda? Então a agressão, quando ela é feita de forma hostil, óbvio que toda agressão ela acaba sendo hostil, ela tem um objetivo de vigiar, silenciar, tudo porque ela colocou uma barbaridade lá sobre Moraes. Pediu para os generais investigarem ele, uma coisa assim, direito dela. Então ficou caracterizado a opressão estrangeira, equiparando seu status aos de espiões de regimes adversários como o da Rússia e do Irã. E aí nós temos outro requisito também, que é o requisito da instrumentalização do medo. Certo, pessoal? Então, o uso sistêmico de ameaças, prisões, sem devido processo, multas astronômicas, sigilo total, sem acesso aos autos, paralisar a oposição, dizer que Bolsonaro era canibal, essa frescura toda aí, gerou uma interferência eleitoral. E eles dizem que hoje, por isso tudo que eles fizeram, vai acontecer de novo, pode acontecer de novo. Só que isso representa para os Estados Unidos da América algo muito pior, uma ameaça hemisférica, onde uma autoridade deformada desestabiliza a região. Como um quadrúpede, uma besta possuída pelo cão, ele quer, por final da força, fazer as coisas do jeito dele. A interferência eleitoral e lawfare, tá? Diz o seguinte: o relatório da Câmara, no dia 1º de abril de 2026, afirma que Moraes atinge o cerne da democracia. Desgraçado. Eu protejo a democracia, eu só gosto. Seu agressor da democracia, vagabundo. Tô dizendo mesmo.
Brasil instável e capturado por interesses escusos de facções e uma vulnerabilidade para todo o continente. Observe o que está sendo dito. Afirma que Moraes atinge o cerne da democracia e para os Estados Unidos, o Brasil é um país instável e capturado por interesses escusos de facções, ou seja, interesses indecentes, criminosos de facções. O Brasil é um estado capturado por facções e é uma vulnerabilidade para todo o continente, ou seja, para os Estados Unidos também, para a segurança interna norte-americana. Foi a mesma parada na Venezuela. Será que os caras são cagados de sorte e nós não? Pois é. E ademais, taxar o PC, o CV, essa corja de vagabundo aí, como a galera do terror, facilita demais, porque qualquer um que dê apoio ideológico, jurídico, financeiro para essa galera, automaticamente pode ser decretado um apoiador desse grupo vagabundo de narcoterror e punido do mesmo jeito. Mas, Mauro, o que significa? Calma que o tio Mauro vai explicar pra você. E ainda tem mais, pessoal, a repressão do medo. Lembra aquele negócio atrás do medo que eu falei pra vocês? Tem aquela questão também global que ele baniu, por exemplo, o Alan do mundo todo, não pode ter YouTube. Não podia ter YouTube. Aí dentro, meu irmão, tô dizendo mesmo, um vagabundo desse querendo proibir os outros. Tá, mas olha só. Esse quesito que a gente não tinha, mas agora a gente vai ter. E muito bem. Que é o suporte material ao terror. Como assim? Bem, meus amigos, a prova de que o indivíduo fornece recursos, consultoria ou serviços a organizações já designadas como terror ou criminosas transnacionais. Como PC você vê. Cumprimento em fase de verificação crítico é como se encontra. Meus amigos, hoje o estado do PCC e do Comando Vermelho. Ou seja, vão reconhecer, não importa o que é. Agora, meus amigos, se tem sim a prova que 80 milhões de lavagem de dinheiro de um banco que prestava serviço só lavagem para PCC, Comando Vermelho, irrigaram o terreno da família Moraes. E agora o seu patrimônio está bem regado com essa grana, transformando teses jurídicas, peças, acessos em política. Resultado político. É o tal do acaso por acaso, né? O acaso coincidente ou coincidente acaso que custa muito caro. Porque vocês sabem que coincidência no Brasil custa caro. Transformando então, pessoal, as decisões judiciais em serviços operacionais para o crime organizado. Mas assim, eu não entendi porque tá dentro que tem que ter violência ou grave ameaça. E não tem. Se fosse visto, fosse provado que Moraes, de alguma maneira, exerce a violência ou a grave ameaça, além do medo, tá? E principalmente contra o americano. Mas como ele faz isso? Através do estado capturado também. Mas a lei americana, ela entende pacificamente que uma vez que você recebe dinheiro do tráfico, ou recebe dinheiro do narco, ou recebe dinheiro da lavagem de qualquer coisa, você está dentro da cadeia da lavagem. Só que tem um outro detalhe. Uma vez que você fornece informação, uma vez que você fornece proteção, uma vez que você fornece celeridade ou salvação a pessoas que estão ligadas a esse grupo ou ao próprio grupo, você está favorecendo este grupo de terror. Isso é muito mais do que o suficiente para te meter onde nem os passarinhos vão querer te ver. Em El Salvador. Ainda bem que não é em Sinaloa. Ou quem sabe, a gente não sabe. Mas, meus amigos, eu digo a vocês, uma vez que Moraes dá condição, presta esse serviço a essas pessoas do narco, seja por orientação, seja o que for, como os Estados Unidos entende? Ele entende assim. Bem, então ele viabiliza o emprego da grave ameaça e da violência contra os cidadãos americanos quando o narcotraficante vem para assediar, para fazer a venda, para tudo isso. Deu para entender? Então ele viabiliza a violência dessas pessoas. Ou seja, o cartel tem grana por conta de informações, proteção à lavagem de dinheiro, proteção ao sistema de venda de droga, aprovar até... 40 palitos de maconha não é tráfico, é para uso próprio. Porra, pera aí, só se for o Gilmar com aquele beição dele lá, que dá 2 chupadas naquilo ali, o cigarro deve ir embora.
40, tu vai ficar, porra, alombrado para sempre, mano. Tu vai ficar muito louco, não tem cabimento. Mas sabe como é? O Gilmar queria liberar até 50 pinos de coca. Meu Deus do céu, cara, isso é muito insano. Depois de tudo isso que vimos aqui, fica cada vez mais claro que o Brasil está vivendo um momento decisivo. O que antes parecia impossível agora começa a ganhar forma diante dos nossos olhos. O cerco está se fechando, o jogo está virando de vez. E acredite se quiser, até a Rede Globo, que sempre passou um paninho, dessa vez está cutucando a ferida. E quem achava que era intocável está vendo o fim se aproximar. Mas a grande verdade é só uma: quem decide o rumo de tudo isso é o povo. E as eleições estão logo ali. E cada escolha pode mudar completamente o destino do país. E eu pergunto a você: você acredita que Lula e Moraes e todo esse sistema realmente vai cair? Você vai continuar apoiando o PT ou vai voltar em Flávio Bolsonaro em 2026? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião agora vale muito mais do que nunca. E claro, bora torcer para Trump realmente intervir nas eleições, intervir no Brasil. Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo, deixa o joinha, se inscreva aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!